Durante a Dança dos Dragões, as casas de Westeros se dividiram entre duas grandes alianças militares. Os verdes, que apoiavam o rei Aegon II, e os negros, que apoiavam a rainha Rhaenyra. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como as grandes casas de Westeros ficaram divididas entre esses dois grupos e como que elas estavam, né, quem eram os lords delas, durante o contexto ali da Dança dos Dragões. Então, vem comigo. Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Livrologia. Eu sou o TH Magaldi e hoje a gente vai falar mais uma vez sobre House of the Dragon. E se vocês já tiveram percebido um pouco aí da dinâmica de como tá ficando o canal, todas as quarta-feiras vão ter vídeos aí de Game of Thrones, seja de House of the Dragon, seja de nostalgia da série Game of Thrones, seja de novidades, né, tipo a série do Jon Snow, ou seja sobre os ventos do inverno. Esses vídeos de GOT aí do universo de GOT vão ficar concentrados na quarta-feira. E sextas-feiras vão ser dedicadas aí a vídeos mais sobre Harry Potter. E talvez aí durante o mês a gente traga vídeos aí sobre outros conteúdos, outros assuntos, seja Batman, Senhor dos Anéis, Stranger Things. Mas as quartas-feiras vão ser dedicadas aí para falar sobre GOT. Então, se você curte Game of Thrones, já se inscreve no canal, já deixa seu like para apoiar aí os vídeos de GOT, e já confere a nossa playlist aí que tem vários vídeos sobre o que acontece se o George Martin morrer antes de terminar a saga, sobre o que a gente já sabe sobre os ventos do inverno, expectativa para House of the Dragon, as melhores batalhas de GOT, tem um monte de coisa, com certeza você vai curtir. Como mencionei, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre House of the Dragon e como se dividia aí politicamente as duas alianças militares, né, os verdes e os negros, mas a gente vai focar um pouco mais para falar sobre como as grandes casas de Westeros estavam divididas nesses dois grupos e mais especificamente nesse vídeo, que é a parte 1, falar sobre como os negros estavam divididos, né? Quais eram as grandes casas de Westeros que apoiavam a rainha Rhaenyra, quais eram os lords dessas casas, né? Como que eles estavam ali no momento da guerra. E por conta disso, como eu tenho sempre falado nos vídeos de House of the Dragon, talvez esse vídeo tenha spoilers, porque eu não sei o que vai ter na série House of the Dragon, eu não sei o que vão colocar, o que vão tirar, o que vão adaptar. Então, assim, eu não faço ideia do que vai estar lá, que vai ser canônico, o que vai ser extraído dos livros para ser colocado na série. Eu vou entrar aqui em alguns momentos, um pouquinho na participação dessas casas durante o conflito, né? Talvez comentar alguma batalha ou outra. Eu tentei dividir para não dar tantos spoilers, mas o vídeo ficaria muito raso, né, como já tem alguns outros vídeos, né, falando sobre essa divisão, então eu quis me aprofundar. Então aqui é mais para caso você não tenha medo de spoilers, ou você já conheça um pouco desse universo, do contexto da dança, já saiba mais ou menos como ela termina, o que acontece, daí você não vai ter muitas surpresas. Mas já fica aqui o aviso de spoilers logo no começo, e meu aviso também que eu tô sempre dando no começo dos vídeos, caso você ache o meu jeito de falar muito lento, que às vezes eu acho, caso você ache o vídeo muito longo, coloca o vídeo aí em 1.25, 1.5, 2.0, que aí você talvez tenha uma experiência um pouco melhor e otimize aí o seu tempo. Caso você não tenha muito tempo para assistir o vídeo, aí você consegue dar uma otimizada no seu tempo, fazer mais coisas aí, enfim, daí você se organiza na sua rotina, mas não deixa de conferir aqui o vídeo do Livrologia. Então, dados os recados, vamos lá pro vídeo. A casa Stark, na época da Dança dos Dragões, era governada pelo Lord Cregan Stark, que nasceu ali mais ou menos em 108 depois da conquista, e ele era o filho mais velho do Lord Rickon Stark com a Lady Gilliane Glover. O Cregan, ele se tornou Lord de Winterfell bem novinho, com 13 anos, mas como ele era menor de idade, isso porque o pai dele morreu, né, e como ele era menor de idade, o tio dele assumiu o poder ali como regente, até que ele fosse um homem feito e pudesse realmente governar. O que aconteceu de fato quando Cregan tinha 16 anos. Porém, o seu tio não quis abrir mão do poder, né, e fez tudo que podia para continuar ali como regente, e esse desconforto, né, entre os dois, que foi miando a relação deles, durou mais ou menos 2 anos, até que em 126, depois da conquista, quando o Cregan já tinha aí seus 18 anos, ele conseguiu dar um golpe, né, de retomar o poder, mandou prender o tio, mandou prender os filhos do tio e assumiu o controle total ali do norte. Ele acabou se casando com uma companheira de infância dele, né, a Lady Arra Norrey, que deu um filho pra ele que ele batizou com o mesmo nome do pai, né, Rickon, mas ela falece pouco tempo depois, né, deixando ele só com um herdeiro. Durante a Dança dos Dragões, o príncipe Jacaerys Velaryon, né, filho da Rhaenyra, né, então filho da líder, né, do movimento ali dos negros, vai até o norte, né, com seu dragão Vermax, né, para tentar fazer uma aliança e trazer a casa Stark, né, para a autoridade da mãe dele, aceitando ela, a Rhaenyra, como rainha.
E nisso eles fazem um pacto que ficou muito famoso e que é muito importante para a história de Westeros, que se chama de Pacto de Gelo e Fogo. Né, já dá pra ver que é aí uma conexão importante com toda a história que a gente tem, né, nas Crônicas de Gelo e Fogo, porque são Crônicas de Gelo e Fogo, não é mesmo? E o que esse pacto dizia? Que se o Cregan, né, e os nortenhos dobrassem o joelho pra rainha Rhaenyra, né, e reconhecessem ela como rainha, os Starks poderiam se casar, né, com uma princesa Targaryen, né, então seria concedido a eles o direito de casar com uma princesa Targaryen. Daí essa ideia do Pacto de Gelo e Fogo, né? E isso fez com que, né, o Lord Cregan concordasse e mandasse suas forças para apoiar a Rainha Targaryen. Porém, tem uma dificuldade logística lá no norte, que é o tipo de coisa que faz eu amar Game of Thrones. Que o norte é um lugar com bastante gente, né? Um dos estados mais populosos ali dos Sete Reinos. Porém, ele tem um problema geográfico que ele é pouco povoado, né? Ou seja, as pessoas, né, estão concentradas em grupos distantes, né, do norte. Porque como é uma terra muito gelada, meio árida, isso faz com que não seja tão fácil você criar uma cidade em todos os cantos, né? Então, as pessoas estão tão mal distribuídas pelo norte como um todo. Ou seja, existe uma logística bem difícil de você reunir um exército, né? Chamar todo mundo de todas as casas, reunir num lugar e partir e marchar, né? Isso faz com que o Cregan Stark comece a reunir os exércitos dele para apoiar a Rhaenyra e ele mande, né, com antecedência, uma força menor de cerca de 2.000 soldados, que eram conhecidos como os Lobos do Inverno, que foram, né, na dianteira lutar a favor dos negros, enquanto o Lord Cregan Stark reunia o restante das forças nortenhas para guerra. Tá, e aqui vem a parte que tem possíveis spoilers, né? Então já fique aí avisado. Essa tropa, né, que é dos Lobos do Inverno, ela foi comandada por Sir Roderick Dustin, né? Que comandou esse exército que lutou consideravelmente em algumas batalhas importantes ali durante a Dança dos Dragões. E é interessante que tanto a tropa do Lord Cregan Stark quanto, né, os Lobos do Inverno eram compostos por homens que foram fugindo do inverno, né, e que não tinham muita coisa para deixar para trás, né. Então eram homens sem filhos, homens que não eram casados, que não tinham terras, ou que eram, né, filhos mais novos que não tinham direito à herança. E como estava rolando o inverno, né, nessa época, e lá no norte é sempre muito mais difícil, né? Isso fez com que esses homens resolvessem partir para a guerra, porque eles não tinham opção melhor, né, de ficar lá no norte dando trabalho para a família deles, que geralmente não eram muito ricas e não tinham como sustentá-los, né? Enquanto a tropa dos Lobos do Inverno lutou bastante, as tropas do Lord Cregan, que vieram depois, não lutaram tanto. Isso porque quando ele foi chegando mais próximo ali de Porto Real, o rei Aegon II já tinha sido envenenado e a guerra como um todo já tinha esfriado ali no sul, com o Lord Corlys Velaryon já tendo feito um acordo de paz entre os negros e os verdes. Inclusive eu já falei bastante do Lord Corlys Velaryon no vídeo sobre a Casa Velaryon, então vocês podem clicar lá pra ver. Se eu não coloquei aqui, vocês acham na playlist também, que às vezes eu esqueço de colocar. Enfim, né, quando o Lord Cregan chega, né, em Porto Real, ele fica ali na corte por mais ou menos 6 dias, que ficaram conhecidos como a Hora do Lobo, no qual ele chegou a assumir, né, pelo menos um dia como mão do rei Aegon III, né, que era filho da Rhaenyra e que foi quem assumiu o poder depois ali da Dança dos Dragões. O Lord Cregan não poupou esforços para perseguir aqueles que tinham sido acusados de envenenar o rei Aegon II, mesmo que ele tivesse sido inimigo, né, do Lord Cregan, né, aquela coisa da honra Stark, né. Então ele mandou prender uma galera, mandou executar uma galera, mandou uma galera lá para a Patrulha da Noite, não quis saber, inclusive até prendeu o Corlys Velaryon, fez todo o caos. Mas no final das contas, né, o acordo de paz que o Lord Corlys Velaryon tinha feito ali com Aegon III, com as outras casas de Westeros, ele era um acordo sólido, né, e o Lord Cregan também concordou em manter a paz. Inclusive, como parte do acordo, ele chegou até a casar com a senhora Alysanne Blackwood, né, também como parte desse acordo de paz, e ele resolveu depois de 6 dias ir embora de Porto Real e voltar lá pro norte. Os Starks continuaram juramentados à casa Targaryen, mesmo sem ter recebido nenhuma princesa Targaryen para casar durante, né, todo o restante aí dos anos, né, até que a gente conhece, né, até chegar agora na época que a gente tá em GOT. Mas já é interessante ver, né, que o Cregan Stark manteve, né, a paz ali do rei, e ele viveu por mais de 30 anos, teve outras esposas, teve uma capengada aí de filhos e seguiu a vida.
E não sei se vocês já começaram a perceber que existem uns paralelos muito interessantes entre a Dança dos Dragões e o que tem acontecido nas Crônicas de Gelo e Fogo, né? Por isso que a Dança dos Dragões é um momento tão importante da história de Westeros e que tem tantos paralelos, né? No atual quinto livro que se chama Dança dos Dragões, tem tantos paralelos com a época em que Goth está se passando, né? Durante ali o reinado do rei Robert, dos Lannisters e Starks e tudo mais. Como você pode ver, a gente tem aqui um paralelo de um Stark, primeiro uma guerra civil, né, que tá rolando ali no reino. Você tem os Starks que vêm de um inverno e que chegam, né, na corte, um Stark que toma o poder, se torna a mão do rei, mas que não dá muito certo, prefere voltar. Você tem os Starks casando, né, com alguém das terras fluviais, o que não era tão comum, né, como eu mencionei, o Lord Clegane Stark, ele era casado com uma companheira de infância e o pai dele era casado com uma Glover, então os Starks casavam, né, com as casas vassalas deles, né, e aqui você já vê um Stark casando com alguém de outro estado de Westeros, coisa que vai se manter, né, mais pra frente ali nas Crônicas de Gelo e Fogo. Você tem essa questão do Pacto de Gelo e Fogo, um Stark querendo se comprometer com Targaryen, como é o caso do Rhaegar e da Lyanna Stark. Enfim, tem vários pequenos paralelos, e aqui a gente tem mais um, que é o fato do Vale de Arryn estar sendo comandado por uma mulher. E sem contar que também, né, em Goth a gente tem uma mulher Targaryen querendo tomar o Trono de Ferro, coisa que aconteceu aqui. E a gente tem aqui, né, a Jaime Arryn sendo conhecida como a Donzela do Vale, que era, né, a senhora ali da casa Arryn e a protetora do Oeste, não, do Leste. O príncipe Jacaerys Velaryon, além de ter voado para o norte, também foi para o vale para pedir apoio para a causa da sua mãe. Chegando lá, diz a lenda que a Lady Jaime Arryn disse que só iria apoiar a Rhaenyra caso o príncipe Jacaerys lhe desse prazer. Esta é a lenda. Mas na história oficial de Westeros, né, isso não é mencionado, e diz que por mais que a Lady Arryn tivesse um certo desprezo pelo tio da Rhaenyra, o Daemon Targaryen, que é um personagem bem emblemático nessa história toda, que a gente pode fazer um vídeo sobre ele também, ela considerou o fato da Rhaenyra ter uma linhagem Arryn por parte de mãe, né, a mãe dela mesmo era Arryn, né. Então ela considerou isso e disse que as mulheres deveriam se unir e resolveu apoiar a Rhaenyra. O único pedido que ela fez era que um cavaleiro de dragão, né, então Targaryen que tivesse um dragão, montasse o dragão, fosse mandado lá pro Vale de Arryn para defender as terras deles dos dragões dos verdes. O que o príncipe Jacaerys concordou, e nisso, né, a Lady Arryn e todos os seus cavaleiros dobraram o joelho para Rhaenyra, né, e passaram a apoiar os negros. Durante a guerra, a Lady Jaime colocou todo o poderio do Ninho da Águia à disposição da Rhaenyra, mandando homens pelo mar através de Vila Gaivota, e até mesmo a princesa Rhaena Targaryen foi protegida dela durante todo o conflito. E mesmo quando a guerra já estava, né, degringolando ali pro lado da Rhaenyra, e ela já tinha até perdido, né, o controle ali de Pedra do Dragão, a Lady Jaime se manteve fiel e ofereceu, né, uma força de mais de 8.000 homens para manter a guerra contra o Aegon II, mas a princesa Rhaenyra preferiu ir para outros planos e deu no que deu, que eu não vou falar aqui porque deve ser muito spoiler mesmo, né? Mas o Ninho da Águia foi um dos fortes, né, apoiadores da causa dos negros durante toda a guerra. A Casa Greyjoy também acabou apoiando o lado dos negros durante a Dança dos Dragões. E nessa época, quem comandava os Nascidos de Ferro era o Lord Dalton Greyjoy, que é conhecido até hoje como a Lula Gigante Vermelha e é basicamente um grande herói aí dos Homens de Ferro até os dias de hoje. Quando a dança começou, o Lord Dalton tinha seus 16 anos de idade e é dito que ele chegou a rir quando soube que ia rolar uma guerra, né, em Westeros, justamente com essa expectativa de participar aí de uma grande treta. Os verdes logo tentaram colocar, né, os Greyjoy pro lado deles na guerra, oferecendo pro Lord Dalton a posição de mestre dos navios. Isso porque o Sir Tyrion Lannister, que tinha essa função, tinha sido colocado como mestre da moeda, né? Então eles queriam, né, que os Greyjoy colocassem seus navios, né, a favor dos verdes, porque o lado dos negros já tinha o apoio da Casa Velaryon, que, como eu falei no vídeo sobre eles, sempre foram, né, essa casa mais forte, com esse poderio marítimo, né, que sempre ocupava inclusive a função de mestre dos navios e compunha boa parte da frota real lá em Westeros. Mas eles eram os maiores apoiadores da Rhaenyra, então existia essa necessidade urgente, né, dos verdes de equilibrar, né, as forças marítimas, usando os Greyjoy para isso.
Porém, o Lord Dalton foi um pouco esperto e esperou para ver se os negros iam ter uma contra-oferta para eles. E é aqui que veio, né, justamente a genialidade do príncipe Daemon Targaryen, né? Ele sabia, né, da sede de sangue do Lord Dalton e, em vez de propor para ele que se juntasse certinho, né, à causa dos negros, ele ofereceu que o Lord Dalton simplesmente atacasse os inimigos deles. Então, fica livre aí e ataca os verdes do jeito que você quiser, faz aí a bagunça que você quiser, né? Só ataca os nossos inimigos, não ataca a gente e você vai estar nos apoiando. O Lord Dalton viu nisso a maior oportunidade e se alinhou ao lado dos negros, começando já com o pé na porta, foi lá e atacou com tudo as terras ocidentais, porque os Lannisters tinham saído dali para atacar as terras fluviais. Ele invadiu, né, Lannisporto, saqueou tudo, roubou ouro, roubou grãos, queimou a frota Lannister por completo, só não invadiu o Rochedo Casterly porque a Lady Lannister da época conseguiu trancar os portões e não deixar ninguém entrar, mas ele fez um terror lá, pegou um monte de garotas para serem esposas de Sal, né, que é o costume antigo lá dos Nascidos de Ferro, inclusive as filhas do Lord Lannister que estavam lá também. Ele tocou o terror completamente. Isso enfraqueceu bastante, né, especialmente as forças Lannisters, né, que viram boa parte das suas terras serem completamente saqueadas pelos Greyjoys. Isso tudo acabou favorecendo com certeza o lado dos negros, né, já que especialmente os Lannisters, né, que eram apoiadores dos verdes, ficaram bem enfraquecidos, né, com as suas terras sendo completamente massacradas e saqueadas. Porém, quando a guerra acabou e o rei Aegon III assumiu o poder, ele mandou que o Lord Dalton parasse com os ataques, né, e voltasse à paz, o que ele se recusou a fazer. Porque esse era o costume antigo, né, dos Nascidos de Ferros, tacar o terror sem dó nenhuma. O rei Aegon III teve que pedir justamente para a Casa Velaryon pegar os seus navios e ir lá e dar um sossega, né, na força para os Greyjoys, o que aconteceu, e eles foram colocados no cantinho deles, que é mais um paralelo do que acontece, né, durante ali as Crônicas de Gelo e Fogo. A gente vê, né, pelo menos ouve falar num tempo próximo de duas rebeliões Greyjoy, né, a primeira que acontece antes da história começar, que faz com que o Theon Greyjoy se torne um protegido, né, dos Starks, e, né, a Guerra dos Cinco Reis, que a gente vê também os Greyjoy se levantando e se declarando independência mais uma vez, né. Então existe esse processo cíclico na história de Westeros, dos quais os Greyjoy sempre querem retomar os costumes antigos e voltar a atacar o terror, voltar a pegar esposas de Sal, voltar a saquear, e, né, os reis de Westeros têm que manter o controle sobre eles e ficar apagando rebeliões. As terras fluviais são sempre muito complicadas. Por exemplo, no começo da guerra, os Tully resolveram se manter neutros e não participar da treta. Porém, os seus vassalos, como os Blackwood e os Frey, acabaram se dividindo e cada um foi apoiar um lado. Isso porque, como as terras fluviais estão no meio de tudo, elas geralmente são as terras mais atingidas pelos conflitos, né? Porque todo mundo tem que passar por lá. E as lealdades estão sempre meio divididas, porque tem casas que são mais próximas dos Starks, tem casas que são mais próximas das terras das coroas, outras das terras ocidentais. Então sempre rola aí uma divisão interna mesmo das terras fluviais. No começo da guerra, o Lord Tully da época era o Lord Grover Tully, que era bem velhinho e tinha uma maior pretensão de apoiar os verdes durante toda a treta. Mas, como eu falei, ele era bem velho e o seu filho, né, o Sir Elmo Tully, era quem realmente comandava as forças e liderava a bagaça toda. E ele, por outro lado, tinha uma pretensão maior de apoiar os negros, né, porque ele preferia a rainha Rhaenyra Targaryen. Durante o começo do conflito, os Tully se mantiveram neutros, como mencionei, mas em determinado momento o Sir Elmo Tully realmente lidera as tropas e vai apoiar de fato a Rhaenyra Targaryen e os negros. Ele inclusive participa, né, de uma das batalhas mais importantes de toda a guerra, que foi a segunda batalha de Tumbleton, né, que é vencida pelos negros, né, e ele ali tem um papel fundamental. Inclusive o Lord Grover Tully morre pouco após essa batalha, né, o que faz com que o Sir Elmo Tully realmente seja, né, o Lord Tully e de fato comande as forças oficialmente agora. Porém, quando ele está se movendo, né, com as tropas Tully, ele acaba bebendo água suja
e morre por água contaminada, que é um jeito muito trouxa de morrer. Sorte que o filho dele, né, o Lord Kermit Tully, manteve os apoios aos negros, né, e também lutou em algumas batalhas bem importantes, né, durante as Danças dos Dragões. Ele chegou a enfrentar o Lord Boros Baratheon, né, durante a Batalha da Estrada do Rei, e chegou até a matar o Lord Boros dessa batalha, né, sendo que foi uma das últimas batalhas importantes da Dança dos Dragões, e ele liderou as forças Tully até Porto Real, quando eles foram recebidos, né, pelo Corlys Velaryon e pelo rei Aegon III. As tropas Tully foram recebidas com honras e banquetes lá em Porto Real, e o Lord Kermit, o irmão dele, o Sir Oscar, e também o Lord Benjicot. É Benjicot, que é um nome desgraçado que só acaba comigo. O Benjicot Blackwood, eles foram considerados os principais líderes, né, dos negros ali nas terras fluviais, e eles ficaram muito amigos durante a guerra, né, formando basicamente uma aliança que durou por toda a vida deles, e eles ficaram conhecidos como Os Rapazes, que eu achei um título fofo. Olá, rapazes. Os Rapazes, o Janho, olá, rapazes. E é isso, né, as terras fluviais acabaram sendo bem importantes, né, para apoiar aí a causa dos negros também. Mas é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Inicialmente esse vídeo era para falar tanto das casas que apoiavam os negros, quanto as casas que apoiavam os verdes, mas como ia ficar muito comprido, eu resolvi deixar só os negros primeiro, depois eu falo dos verdes, né, no próximo vídeo. Então quarta-feira que vem, quando esse vídeo sair, vai ser sobre os verdes e sobre Dorne também, que como tem menos apoiadores dos verdes, eu vou falar na vez deles também. E talvez de algumas outras coisinhas, tá? Então não deixem de assistir. Mas deixem aí nos comentários o que vocês acharam desses vídeos e quem que vocês apoiam, se vocês preferem o lado dos verdes ou dos negros. Ai, eu prefiro bastante o lado dos negros, eu acho bem mais interessante. Sou mais Team Rhaenyra do que Team Aegon II. Mas enfim, cada um com o seu lado, né? Cada um com suas casas favoritas aí de Westeros. Deixem nos comentários o que vocês acham disso tudo. Deixem um like também, se inscrevam no canal para ajudar a gente que tá começando agora. E eu aceito sugestões de vídeos e tudo mais. E é isso, obrigado por assistirem até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.